primeiro texto está lá em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Quero louvar a Deus por essa oportunidade. Toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Que Ele cresça e eu diminua a cada dia. Aleluia. O primeiro texto está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de número 15 e o versículo de número 16. Depois nós vamos para Filipenses, capítulo 4. Todos encontraram os Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15 e 16, que diz: E disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, ou instrumento escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Agora vamos para Filipenses. Filipenses, capítulo de número 4. Bastante conhecido esse texto, esse verso. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Podemos ler? Amém? Que diz: Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos repetir? 1, 2, 3. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Poderia sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, esse texto, esses dois textos são textos bastante conhecidos por todos nós. Paulo, ele era perseguidor dos cristãos aqui na terra. Paulo, ele perseguia os apóstolos a ponto de querer matá-los. Paulo, ele queria a todo custo matar os cristãos para impedir o progresso da igreja aqui na terra. E quando Deus aparece ao apóstolo Paulo, ou melhor, a Saulo, a Bíblia vai dizer que ele fica cego e vai para uma casa, a casa de Judas. E a Bíblia vai dizer que Deus vai até o profeta, ou melhor, um discípulo chamado Ananias. E a palavra do Senhor vai dizer que Deus pede para Ananias ir na casa desse homem chamado Judas, porque Saulo estava lá orando. Saulo estava lá de joelhos, se arrependendo, mostrando o seu profundo arrependimento diante de Deus. A Bíblia vai dizer que Ananias teme. Ele fica com medo do apóstolo Saulo, pelo seu, vamos dizer assim, currículo de perseguir cristãos, de matar cristãos, de querer perseguir os apóstolos. E a palavra do Senhor vai dizer que Deus aparece a Ananias e diz: Vai, pois ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome, e eu mostrarei o quanto se deve padecer pelo meu nome. A Bíblia vai dizer que Paulo era um instrumento escolhido. E é sobre isso que eu quero pregar nessa noite. Instrumento escolhido. Logo, quando falamos de instrumentos, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, eu imagino na cabeça dos instrumentistas aqui da casa, quando falamos de instrumentos, logo lembramos de bateria, guitarra, baixo, teclado, porque são instrumentos. Eu quero usar isso como base para a ministração dessa noite. A Bíblia vai dizer que Paulo era um instrumento escolhido. Quando eu criei um sentimento de aprender a tocar bateria, irmãos, não foi a bateria que me escolheu. Foi eu que decidi tocar bateria. Foi eu que decidi aprender a tocar bateria. Não foi o instrumento que me escolheu. Foi eu quem escolhi o instrumento. Na nossa vida cristã é a mesma coisa. Não foi você que escolheu o instrumento, e você que escolheu Deus, mas foi Deus quem te escolheu. Da mesma forma que eu criei um sentimento
para tocar a bateria. Não foi a bateria que falou assim: Jackson, eu quero ser tocado por você. Não foi. Com o Miguel, com o pastor André na guitarra, foi a mesma coisa. Não foi a guitarra que escolheram eles. Foram eles que decidiram tocar a guitarra. Foram eles que escolheram tocar a guitarra. No baixo a mesma coisa, no teclado a mesma coisa. Não foi o instrumento que escolheu o seu dono. Foi o dono que escolheu o seu instrumento. E a mesma coisa na nossa vida. Não foi você que escolheu servir a Deus, mas foi Ele quem te escolheu para servir a Ele. Aleluia. E foi o que eu falei isso aqui na vigília. Nós somos improváveis de Deus. Quando Deus se manifestou a Moisés numa sarça, a sarça não tinha aparência alguma, mas Deus escolheu se manifestar no meio de uma sarça. Porque Deus ama usar improváveis. Deus ama utilizar coisas pequenas para realizar projetos grandes. Então não foi você que escolheu servir a Deus. Foi Deus quem te escolheu servir a Ele. Aleluia. Foi você que Deus escolheu para levar a palavra de Deus. E quando entendemos isso, que não fomos nós que escolhemos a Deus, mas foi Deus que nos escolheu, logo entendemos o que é ser um instrumento de Deus. Mais uma vez vou utilizar o exemplo da bateria. Quando eu quis aprender a tocar bateria, eu sentei na cadeira, e não foi a bateria que resolveu tocar o seu som. Quando eu sentei na bateria, é a bateria que eu toco que sai o som. Sem eu sentando ali, a bateria não toca. Se não tiver alguém tocando bateria, a bateria não toca. Se não tiver alguém tocando a guitarra não toca. Tem que ter o dono tocando a guitarra. Aí eu aprendo uma coisa: não é você que faz mais as suas vontades. Não é você que decide tocar mais o que quer. Não é você que decide pregar mais o que quer. Não é você mais que decide cantar o que quer. Mas é a vontade de Deus que prevalece. Quando Deus nos escolhe, é a vontade de Deus que prevalece. Você não tem mais livre-arbítrio nenhum, irmãos. Livre-arbítrio é para quem está lá fora. Nós que escolhemos servir a Deus, é a vontade de Deus que prevalece. Aleluia. Então eu, quando quis tocar bateria, foi eu que escolhi a bateria. Não foi a bateria que me escolheu. E quando eu sentei para tocar a bateria faz o som que eu quero. E não a bateria faz o som que ela quer tocar. Logo entendemos que escolhas, todas as nossas escolhas, dependem unicamente e exclusivamente de Deus. Agora você não faz o que quer. Agora você não vai aonde quer. Agora você está proibido de fazer as suas vontades. É a vontade de Deus que prevalece. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Paulo foi isso. Paulo foi um instrumento de Deus. Aonde ele ia sendo guiado por Deus. Ele ia levando a palavra de Deus conforme Deus o conduzia que ele falasse. E logo entendemos que ser instrumento de Deus não é facilidade. Como diz um grande pregador, é felicidade, mas não é facilidade. Instrumento de Deus sofre. Fazer a vontade de Deus é doído, é machucante, dói, pesa na alma. A vontade de Deus é complicada de fazer. E tem dias, irmãos, que a vontade nossa é de largar tudo para o ar, abandonar tudo, abandonar o Evangelho, porque a vontade de Deus dói. A vontade de Deus faz a gente sofrer. Pois Deus vai falar isso, e eu lhe mostrarei o quanto se deve sofrer pelo meu nome. Instrumento de Deus sofre. Instrumento de Deus padece sim. Não é
facilidade, não é moleza, é difícil sim. Mas o que me alegra é que Paulo, mediante ao sofrimento todo, ele vai dizer em Filipenses: regozijai-vos. Vou repetir. Em Filipenses, Paulo dizia: regozijai-vos. Sabe qual era o cenário de Paulo em Filipenses? Ele estava preso, ele estava machucado, e ele mesmo assim estava dizendo: regozijai-vos. Aí eu te pergunto: como se regozijar num momento desse? Como se alegrar num momento desse? Como ter forças para adorar a Deus num momento desse? Aí eu vou utilizar a palavra de ontem, na vigília. Atos 16. Paulo estava preso, machucaram ele, feriram ele, chicoteavam ele, ele estava todo ensanguentado, levaram ele para a prisão, e lá acorrentaram suas mãos, acorrentaram seus pés, e a Bíblia vai dizer que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Como adorar a Deus em um momento como esse? Colocando para os nossos dias, como pregar mesmo estando ferido, como cantar mesmo estando machucado, como tocar sofrendo, padecendo lá fora. Como adorar a Deus em um momento como esse? Não tem como, não tem lógica isso. Aí Deus me fez lembrar de Filipenses capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A força de Paulo não estava no cenário que ele estava vivendo. A força de Paulo não vinha do que faziam com ele do lado de fora. Do lado de fora humilhavam ele, do lado de fora chicoteavam ele, mas por dentro tinha alguém que estava fortalecendo ele. Era o Espírito Santo de Deus. Está aí o segredo de você cantar mesmo estando ferido. Está aí o segredo de você não ter desistido até hoje. Está aí o segredo de você pregar estando ferido, machucado por dentro. É que em você tem algo diferenciado. É que em você tem a presença do Espírito Santo. É por isso que você não consegue parar. Você está ferido, mas continua cantando. Você está ferido, mas continua pregando. Você está ferido, mas continua tocando instrumentos. É porque em você tem algo diferenciado, que é a presença de Deus na vida. Está aí o segredo da igreja não parar nos dias de hoje. A igreja nos afronta todos os dias. De todo jeito, de todo lado, Satanás quer nos parar, mas há poder no sangue de Jesus. Quem habita em nós é maior do que ele. Quem habita em nós é maior do que todo sofrimento. E a palavra de Deus para a sua vida nessa noite é: se alegre no sofrimento. Mas como se alegrar no sofrimento? Não tem lógica. Ou você está alegre ou você está sofrendo. Não tem lógica. Mas no Evangelho tem lógica sim. É o Espírito Santo que te dá força para permanecer de pé. E Deus está dizendo para alguém nessa noite: cante sofrendo, pregue mesmo estando sofrendo, toque mesmo estando sofrendo, você ore mesmo estando sofrendo, profetize mesmo estando sofrendo, vem para a casa de Deus mesmo estando ferido, porque o Evangelho é guerra. Paulo vai dizer que nós somos soldados de Cristo. E soldado de Cristo, o verdadeiro soldado de Cristo, não é aquele que fica de pé durante toda a guerra. O verdadeiro soldado de Cristo é aquele que é ferido, é machucado, mas consegue ter forças para olhar para cima e continuar na guerra. Esse é o
cante no sofrimento. A palavra que Deus colocou no meu coração é: adore no sofrimento. Faça missões no sofrimento. Faça a obra de Deus no sofrimento. A vontade de Deus dói, mas valerá a pena. Confesso para os irmãos que até ontem, antes da vigília, eu estava pensando em não pregar aqui hoje, porque é difícil. É uma responsabilidade muito grande. Mas quando chegou a vigília, nós fomos abastecidos pela palavra de Deus. E aí foi o que eu disse no começo: você não faz mais o que quer, você não prega mais o que quer, você não tem livre-arbítrio nenhum. Agora é a vontade dele que prevalece na sua vida. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. No sofrimento, Deus abastecia Paulo a ponto de ele cantar, mesmo estando padecendo. Ontem foi um começo. Eu tenho certeza que hoje é noite de abastecimento. É noite de abastecimento. Fazer a vontade de Deus dói muito, mas Deus está abastecendo crentes para fazer a obra essa semana, para fazer a obra esse mês, para fazer a obra ainda esse ano, para fazer a obra até Ele voltar para buscar a sua igreja. Quer ver um exemplo? Jesus, carregando a cruz, ele estava sofrendo, chicoteavam ele, machucavam ele, colocaram uma cruz pesada nos seus ombros, e mesmo assim ele suportou até o fim. Suportou até o fim. E a Bíblia vai dizer que por causa dessa ação de não parar, mesmo carregando a cruz, ele recebeu um nome que estava acima de qualquer outro nome. Todo o seu esforço vai valer a pena. A sua persistência na obra de Deus vai valer a pena. O seu sofrimento vai valer a pena, sim. A sua angústia vai valer a pena, sim. A sua dor vai valer a pena. Porque quando a trombeta tocar, não haverá mais choro, não haverá mais morte. Lá haverá só alegria. Já estou encerrando. Paulo era um instrumento de Deus. Nós somos instrumentos de Deus. A irmã falou sobre identidade. A nossa identidade é de instrumentos de Deus. Temos que colocar isso no nosso coração e nunca mais perdê-la de nosso coração. A dor vai bater na nossa porta. A tentação vai bater na nossa porta. Mas temos que lembrar sempre que somos instrumentos de Deus. Não pregamos o que queremos mais pregar. Não temos mais esse direito. Nós agora fazemos parte daquele povo que faz a vontade de Deus. Mas a minha maior motivação para nós continuarmos na caminhada é sabermos que esse sofrimento um dia vai acabar. A minha maior alegria é saber que o sofrimento, a dor que Paulo passou e que nós também estamos enfrentando vai acabar um dia. A Bíblia vai dizer em Apocalipse que lá não haverá mais choro, lá não haverá mais tristeza, lá não haverá mais angústia. O que prevalecerá é a luz e a alegria em nossas vidas. Por isso, a palavra que eu tenho para a igreja nessa noite foi bem rápido. Foi até onde Deus colocou no meu coração: nós somos instrumentos de Deus. Instrumento de Deus sofre sim, mas valerá a pena cada sofrimento. O mesmo Deus que nos escolheu para ser instrumentos
É o mesmo Deus que nos permitirá sofrer, mas o mesmo Deus que nos permitirá sofrer é o mesmo Deus que um dia tirará o nosso sofrimento e trocará o nosso sofrimento por alegria eterna. Aleluia! Possamos ficar nessa palavra nessa noite. Vai valer a pena cada sofrimento. Vai valer a pena cada dor. Vai valer a pena cada angústia. Porque logo, logo, a trombeta vai tocar e nós sairemos da terra e jamais haverá choro e jamais haverá tristeza. A alegria prevalecerá. Apenas suporte. Continue cantando, sofrendo. Continue